A quarta temporada de Bridgerton é a fórmula Cinderela que funciona com um final que te lembra que a gente tá falando de algo um pouco mais real, não tão fantasia assim. Porque, menina, depois daquele final, se você não surtou pra assistir logo a parte 2, você perdeu a sua alma. Fala os lindões Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar da parte 1 da quarta temporada de Bridgerton, que trouxe a história do Benedict. Será que este homem libertinoso vai se tornar um homem direito e casar? Principalmente quando ele juntar A mais B, né, de quem era a mulher de prata. Enfim, vamos discutir os detalhes aqui dessa parte 1, porque o jeito que terminou, como eu comecei falando no vídeo, gente, eu surtei. Eu nem acredito que a gente só vai ver a parte 2 em 26 de fevereiro. Mas vamos discutir o que ainda dá com spoilers, porque eu quero falar abertamente. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries para vocês o quanto antes, vocês sabem. Nova temporada de casamentos, e o foco dessa vez não é um diamante, mas um diamanto, tô brincando. O foco é ali no Benedict, que é o segundo filho homem, né, Bridgerton. E é muito interessante isso, gente, principalmente porque eles trazem esse background dele de como meio que assombra ele. Tanto dele não ter determinadas responsabilidades que o Anthony tem, já que ele é o primogênito, e ao mesmo tempo, perante a sociedade, ele não envelhece caso ele não queira casar, né, que nem é o caso das meninas que vão debutando aí ao longo dos anos. Por isso que tem até, né, mesmo a discussão ali da Heloise, que tá no seu terceiro ano, sem arranjar um par, e ela mesma já disse que ela vai ser uma solteirona e aceitou esse papel. Então ele não tem essa necessidade de casar, entretanto, todavia, a vida prega peças, não é mesmo? E ele se apaixona ali pela Sophie. Só que ele ainda não conseguiu assimilar que a Milady, que ele encontrou naquele dia e se apaixonou, é a mesma por quem ele se apaixonou, olha só, 2 vezes, só que dessa vez a criada, né, a Sophie. Mas eu gosto de como a série, ela desenha aspectos sobre ele ser o segundo filho, e isso vem muito forte, principalmente no primeiro episódio, né, quando fala, você é o número 2, ele fala assim, esse é meu nome, mas de como ele reprimiu algumas coisas nele, e por isso ele tem, né, toda esse senso de liberdade também, mas ao mesmo tempo ele reprime esse seu lado artista, se perde coisas que ele gostava tanto, tipo soltar pipa, né, que nem a gente vê ali na Casa de Campo. Ele deixou aspectos que eram quem era o Benedict, né, mas eu também gosto que por mais que ele tenha esse lado da libertinagem e etc, ainda assim eles trabalham de forma diferente do Anthony. O Anthony também teve ali seus momentos, né, da solteirice, mas quando ele precisava ser um cavalheiro, ele era um cavalheiro, e assim se casou e assumiu suas responsabilidades, etc. O Benedict, apesar deles construírem, né, esse aspecto do bom coração, porque afinal a gente tá falando de um Bridgerton, ele tem o seu lado cafajeste, e o final é justamente isso, né, por mais que ele ame ali aquela mulher, o papel social ainda tá, né, composto na sua essência, então ele não quer ela como namorada, quer como amante, e ainda não entende porque foi ofensivo, olha só. Mas antes da gente chegar nesse ponto sobre o final, vamos falar sobre as novas personagens, né? A gente tem as Penwood, a viúva Artemina e suas filhas, Rosamund Lee e a Pose, que elas vêm quase que nem os Farringtons ali, né? Também a própria Penélope, ela tinha quase que uma história meio Cinderela, só que ela não era gata borralheira, era muito mais de aspectos visuais ali, mas no caso da Sophie, ela é sim, né, uma bastarda, veio ali de uma relação do pai que se envolveu com uma criada da casa durante o seu primeiro casamento e teve, né, a Sophie, e a Sophie ela teve a educação que ela tem, né, com latim e etc, porque o pai segurou as pontas, né, enquanto estava vivo. Então quando a gente tem a cena ali do enterro dele, né, em que a sua madrasta fala, olha, as coisas vão mudar, eu vou te dar um teto, etc, mas você vai ser uma criada, você não vai ser uma dama, né? Então ela passa, né, a se tornar uma criada. Mas é muito interessante porque a série, narrativamente, também trabalha com isso, porque em vários momentos ela tem condições de nobre, e aí a gente entende por que ela não sabe dançar, porque mesmo com o pai em vida ela conseguia sabotar algumas coisas, né, do ensinamento dela como dama, mas isso não impediu ela de ser alfabetizada, dela ler, saber outras línguas, ter alguns dotes, né, se tornar uma mulher interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns personagens que externalizam, né, não viva na fantasia, se ponha no seu lugar, essa não é a sua realidade, não é a realidade que você vive. Então a gente entra nessa dança dela enquanto acompanha esse romance, que é arrebatador, que Bridgerton sabe fazer muito bem há 4 temporadas, mas em que você acredita nesse romance,
aí algo te puxa. E por isso a gente tá assim, meu Deus, finalmente ele vai se ligar que é ela, porque afinal ele tá beijando. Aí eu vou ter que falar, gente, isso é uma das poucas coisas que eu não comprei tanto dessa temporada, porque ele ficou tão fissurado na boca e nos olhos dela, mas ele não sabia a sua face, né? Era um mistério, até porque não sabia o seu nome. Mas ele conseguia identificar isso nas outras mulheres. Elas falavam, ele olhava direto pra boca, pelo menos é isso que a série me conta narrativamente. Ele falava, não, não é ela. Ele tentava captar ali por algumas histórias, como do mar ser profundo, ou nadar no raso porque é seguro, devido à conversa que eles tiveram ali, né, durante o baile. E aí ele beijou, ele teve contato com essa mulher e ele ainda assim não reconheceu. Pra narrativa torna isso interessante, porque é isso, eles estão lá se pegando, ele tá assumindo que ele tá fissurado por essa mulher, mesmo que ele esteja em busca ainda da mulher de prata. E aí você fala, meu Deus, ele vai assumir a criada. Ele, você quer ser minha amante? E pá! É aí onde as discussões, né, dos moldes sociais, etc, retornam. E Bridgerton, gente, essa foi uma temporada até não só por isso, mas por toda a questão das guerras, das criadas e tal, que ela coloca uma lupa muito grande no aspecto social, que Bridgerton sempre teve, mas eu acho que aqui, essa quarta temporada, ela traz temáticas mais interessantes. E essas temáticas são tanto essa relação dos criados ali, né, e também das mulheres maduras nos relacionamentos, o prazer da mulher, que também entrava em discussão. Inclusive, gente, a carruagem do Colin e da Penélope, toda vez que eles entram, ela deve ficar assim, meu Deus, eu sou um quarto, não uma carruagem. Então, ela é uma temporada que traz temáticas extremamente sérias e importantes, que por mais que existisse nas outras, eu acho que aqui é uma forma tão mais aprofundada, principalmente porque envolve, né, o romance da temporada. E essa primeira parte, ela me trouxe muita reflexão, porque assim, eu nunca fui uma pessoa que consome demais romance. Tipo, vai sair um filme novo na Netflix de romance. Raramente me interessa, tá? E eu comecei a tentar entender em que momento o romance voltou a me captar. Porque, gente, eu gostava daqueles filmes tipo 10 Coisas que eu odeio em você, aqueles clássicos dos anos 2000 que eram super bem estruturados e etc. E eu pensei que Bridgerton foi um dos romances que me captou pra voltar a gostar de romance. Tiveram, lógico, outros filmes no meio do caminho, mas que eram coisas muito pontuais. Hoje em dia eu gosto de investir meu tempo nisso. Antigamente eu era o tipo de pessoa que não daria bola para uns 50 tons de cinza, mas eu estou muito fascinada esperando o Morro dos Ventos Uivantes, um exemplo. Eu fiquei me questionando isso. Bridgerton tem com certeza grande parte disso, mas principalmente por causa da estrutura que ela é feita. Então aqui, por exemplo, eles conseguem trazer um clássico que é da Cinderela, que é inclusive repaginado da Penélope, de certa forma, como eu vinha falando, dessa estrutura da filha, né, que ela é esnobada, e a mãe com as duas filhas debochando, hahaha. Mas aqui da Sophie tem essa estrutura maior ainda, né, porque ela vem desse papel de criada, de empregada ali da família, por mais que ela tenha o sangue nobre ali, indiretamente. E aí tem a madrasta, né, não é a sua própria mãe, é a madrasta. Tem uma das irmãs que gosta, né, dela, não é tão maldosa. Enfim, a gente tem a estrutura de Cinderela, e também ao invés do sapatinho esquecido, a gente tem a luva que é esquecida, e aquele sonho, a idealização ali do baile, né, por aquela majestosa Milady, enquanto eles viveram algo único ali, que vai ficar marcado para eles na memória. E naquela, né, visão da mulher que captou aquele homem que estava na libertinagem, como o caso do Benedict, e algumas estruturas, até mesmo, eu não sei se vocês estão familiarizados, tem um filme que se chama Como Perder um Homem em 10 Dias. E aí a mulher, ela tá escrevendo isso pra matéria de uma revista, e ele faz uma aposta com os amigos que ele vai fazer aquela mulher impossível se apaixonar. E aí nessa listagem tinha umas coisas tipo assim, deixar que ele te ensine algo. Então, tem umas coisas de estrutura, de romance, que realmente estão inseridos aqui na história da Sophie e do Benedict. Tipo, ela instigar eles. Tem muito aquela coisa, né? Ai, ela não é uma cabeça de vento, ou aos moldes da sociedade, teve algo que chamou a atenção. E também, eu acho que Bridgerton aí, no geral, não só essa temporada, eles trabalham com romances que é aquele tipo de romance que te desafia, que te tira da zona de conforto, de alguma forma. E assim, gente, não me entenda desafio com joguinho. Não estou falando de uma relação tóxica, estou falando de desafio daquela pessoa, seja ela por te impulsionar,
por exemplo, o Benedict ser um artista e ele não se vê dessa forma, e ela incentivar isso nele, talvez algo que nunca tenha sido incentivado, mas muito pelo seu medo de demonstrar que de fato tem um talento ali. E a própria série contrapõe isso, por exemplo, quando a gente vê uma relação como a da Francesca, ela já tá num casamento que parece que eles têm 60 anos juntos, sabe? É aquela relação confortável. Então, Bridgerton se torna apaixonante porque a gente vê, não é que são amores impossíveis, porque eles trazem um tom realístico ainda assim. Tanto que eles não tornam esse relacionamento deles algo fantasioso. É isso, você tem a sensação que você tá vivendo contos de fadas, porque é isso, é da perspectiva ali da Sophie, mas a realidade te tira. Então é aquele homem que não vai te assumir, ele quer que você seja amante. Gente, eu terminei o fim gritando, tipo, não! Porque eu jurava que ia ser os minutos finais do episódio que ele ia perceber e a gente só ia saber na parte 2. Isso também me impactaria. Mas da forma que foi, eu fiquei com dor física. E é isso, ele também tem a sua imperfeição. Ele não é o cavalheiro perfeito. E em meio de todas essas discussões do romance, eles também conseguem discutir uma mulher amadurecida no meio disso. Gente, pra mim, a história da Violet, por mais que ela tenha pequenos momentos aqui, é tão grandioso, porque ali no seu desabafo, inclusive, ela fala basicamente que ela não sabe mais como é ser desejada, ela não sabe a situação do corpo dela, tem a questão de idade, tem a questão do recomeço, do medo, afinal a gente também tá falando de questões sociais ali, e é uma exposição de uma fragilidade tão bonita, porque essa que é a questão também, né? Quando eu falo de Cinderela, de 1800, ainda assim eles conseguem tornar isso tão moderno, porque isso é uma discussão extremamente atual, principalmente quando a gente tá falando sobre casamentos que não duram, hoje em dia duram menos, e aí, gente, é outro tipo de discussão, mas principalmente quando a gente tá falando de recomeço, idade das mulheres, como elas são vistas socialmente, Bridgerton torna tão atual e é absurdo até que seja uma discussão de 1800. É isso, ele te leva para o passado para discutir o que a gente vive ainda hoje, até porque é estrutural. E eu acho que essa é a beleza da série. Ele traz muita realidade nessa fantasia, nesse frufru de chás que a gente acompanha. E adicional a isso, também traz outra questão social extremamente importante, que é a guerra das empregadas. É muito interessante que a série, ela coloca bem aquela frase, fala, não, você tá na família há tanto tempo, você é como se fosse da família para não pagar um salário melhor. E de forma indireta, a série mostra que a estrutura social, né, daquela alta sociedade, ela é composta por causa dessas empregadas, por causa de toda essa estrutura ali, que se essas pessoas quiserem parar de trabalhar, as pessoas de cima, elas estão em situações complicadíssimas. Aqui na série pode até demonstrar que é um cabelo mal feito, uma roupa mal vestida, ou seja, você não está apresentável perante aquela sociedade. Mas, na verdade, a discussão é muito mais profunda aí, né? E também nessa pedida de salários melhores. E por isso a gente vê ali, né, a empregada, por mais leal aos Farringtons que ela seja, ela vê que ela foi ludibriada por muitos anos, né? Essa falsa ilusão de que pertence à família. E aí, por isso, a gente vê ela, inclusive, depois, né, na casa das Penwood. E aí eu até volto à discussão sobre mulheres amadurecidas, porque aqui a gente tem toda aquela discussão da própria Danbury falando que ela quer viver a vida, ela quer encontrar familiares, ela quer viajar, quer ver o mundo, porque ela fez as suas funções por tantos anos e conduziu também, e com afinco se fixou naquela sociedade, algo que parecia impossível, e o tanto que ela moldou aquela sociedade, e também criar uma sucessão disso, e uma sucessão extremamente importante e tão poderosa quanto, e dentro dessa liberdade, né, também de eu não quero que você siga meus passos, mas que você crie seus próprios passos, porque você tem o dom pra isso, você tem personalidade pra isso. Eu achei tão incrível. É uma série que fala sobre a liberdade das mulheres numa época em que ela era tão pouco valorizada. E ainda é, né? E é isso que torna Bridgerton tão maravilhoso, e é isso que torna essa temporada tão potente. Não só o romance em si, mas tudo que essa temporada conduz e se propõe a discutir. Eu achei belíssima, gente, e me impactou. Ainda tem questões da própria Francesca aí pra serem discutidas, extremamente importantes para a época. O final já começa a encaminhar, né, um pouco para isso, ou o porquê, né, do que ela tá passando aqui na temporada. Eu realmente amei. Quiçá é uma das minhas temporadas favoritas até agora. Vamos ver como que vai ser a parte 2. Se for tão boa quanto essa parte 1,
com certeza vai ser uma das melhores temporadas de Bridgerton. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, o que você mais gostou e por que Bridgerton te captou? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!